A paz de Jesus. Esse será o meu primeiro discurso da Palavra de Deus, se Jesus me permitir. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E porquanto ouviram, ficava maravilhado. E disse sua mãe. E quando ouviram, ficaram maravilhados. E disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui diz que todos os anos os pais de Jesus, José e Maria, iam à festa que tinha em Jerusalém, a festa da Páscoa. E eles tinham o costume de ir todos os anos, e quando Jesus tinha 12 anos, levaram ele junto com eles para a festa. E quando terminou, eles voltaram da festa para a cidade deles, para Nazaré, e eles estavam vindo e não prestaram muita atenção em Jesus, se ele viria junto, acompanhando eles ou não. Aí eles não prestaram atenção nisso e ele ficou para trás em Jerusalém. Nisso eles andaram um caminho de um dia, aí eles foram procurar ele e não acharam. Aí eles voltaram para procurar ele e passou 3 dias procurando ele e não acharam. Mas depois, no final desses 3 dias, achou ele no templo, assentado no meio dos doutores, e estava ouvindo eles, o que eles diziam, e interrogando acerca da palavra de Deus. E todos que ouviam ele ficavam muito admirados com a inteligência e resposta que Jesus já tinha na idade dele. Porque não é a idade que não é a idade que ele tinha que dava todo conhecimento. Todo conhecimento e sabedoria vinha de Deus, que Deus dava a ele pelo poder do Espírito, pelo Espírito Santo. Essa capacidade vem de Deus e não dele. Por isso que não tem idade, pode ser qualquer idade que Deus pode usar a pessoa, porque a capacitação e toda a inteligência, sabedoria e o conhecimento vem dele. E ele capacita as pessoas que ele chama. E quando a mãe de Jesus viu ele, disse que porque ele fez isso com eles, porque eles estavam ansiosos procurando ele. Mas Jesus disse: Por que é que estavam me procurando? Não, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Isso quer dizer que Jesus, com 12 anos de idade, já sabia de todas as coisas que ele devia fazer, que Deus era o seu próprio pai e que ele estava
cumprindo o chamado dele, começando o chamado dele, cumprir o que ele foi enviado para fazer. E ele começou nisso, a falar sobre isso, e antes de Jesus nascer, o anjo já disse a Maria que ele seria chamado Filho de Deus, mas ela, pelo que parece, esqueceu disso, porque aqui diz que eles não entendiam o que Jesus dizia para eles. Aí nisso, eles voltaram para Nazaré, que era a cidade onde eles estavam morando, porque era desse jeito. Aí a mãe de Jesus guardava todas as coisas que ele dizia no coração dela. Guardava as palavras porque sabia que era importante, porque sabia que ele era um ungido, ungido de Deus. Aí Jesus ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aí nisso Jesus foi evoluindo cada vez mais, com mais sabedoria, tendo mais conhecimento da palavra de Deus, lendo, estudando, e crescia em estatura, em tamanho físico e em graça para com Deus e com os homens. Nisto ele foi indo, evoluindo, até chegar no momento em que ele foi se apresentar a Israel. Começa no ministério dele depois do batismo foi batizado pelo João Batista. Nisso, dá para ver e perceber aqui que em toda essa leitura, Jesus, ele tinha 12 anos, aqui ele estava com 12 anos e já fazia todas as coisas. Ele já tinha tanto todo esse conhecimento que até os doutores da lei ficavam admirados ouvindo o que ele dizia, a inteligência dele. Porque isso é a capacitação de Deus que dá, ele que dá essa capacitação. E não é da pessoa mesma, é só ela buscar e pedir a Deus e ele concede a ajuda, a graça dele, capacita a pessoa para fazer a obra dele e buscar almas para ele, para o reino dele. Amém. E este foi o meu discurso, meu primeiro discurso da Palavra de Deus, hoje, dia 5 de março de 2025. Aleluia, graças a Jesus. Amém.